Não foi a discussão que me fez perceber, foi uma planta. Eu tinha comprado aquele ficus numa loja de jardinagem em Campinas, numa tarde de sábado, em que decidi que merecia pelo menos 1 hora só para mim, depois de 2 plantões seguidos no hospital. Era uma planta de folhas largas e escuras, do tipo que cresce devagar, mas cresce firme, e que fica bem num canto com luz indireta e nenhuma obrigação de ser bonita para ninguém. Cheguei em casa, coloquei no canto da janela do quarto, onde eu gostava de sentar nas manhãs de domingo, antes que a casa inteira acordasse. Na terça seguinte, a planta não estava mais lá. Encontrei no corredor de serviço, encostada na parede dos fundos, com a terra ressecada porque ninguém havia regado. Perguntei para o meu marido o que havia acontecido. Ele disse, sem tirar os olhos do tablet, que a mãe havia achado que sujava o peitoril da janela. Peguei a planta, levei para o quarto, coloquei em cima da escrivaninha, reguei devagar. Sentei na cadeira do lado, olhei para ela por um tempo que não sei medir. Não estava com raiva ainda. Estava com uma clareza fria que chegou como a madrugada chega, sem avisar, quando você percebe que já é tarde demais para fingir que ainda é dia. Deixa eu te contar desde o começo, não pela ordem dos fatos, mas pela ordem do que você precisa entender para que essa história faça sentido completo. Eu tinha 33 anos quando casei. Enfermeira de UTI, concursada municipal, 11 anos de carreira na época, um histórico de plantões noturnos que me havia ensinado desde cedo que o cansaço tem camadas e que algumas delas só você mesma consegue ver. Meu marido tinha 37, engenheiro civil com escritório próprio numa sala comercial que dividia com 2 sócios. Uma pessoa calma, que me olhava com um carinho genuíno quando estávamos os 2 sozinhos. O problema era que os 2 sozinhos naquela casa raramente era verdade de verdade. A casa da minha sogra ficava no Jardim Santa Genebra, num bairro de Campinas com ruas largas e árvores antigas que dão sombra nos passeios nos meses de calor. Uma construção térrea que ela havia reformado em etapas ao longo de muitos anos, conforme o dinheiro ia chegando, como ela contava para qualquer pessoa que ficasse mais de 15 minutos sentada na sala dela. Minha sogra tinha 68 anos na época, aposentada da Caixa Econômica, com uma organização doméstica que beirava a precisão cirúrgica. Não foi a discussão que me fez perceber, foi uma planta. Eu tinha comprado aquele ficus numa loja de jardinagem em Campinas, numa tarde de sábado, em que decidi que merecia pelo menos 1 hora só para mim, depois de 2 plantões seguidos no hospital. Era uma planta de folhas largas e escuras, do tipo que cresce devagar, mas cresce firme, e que fica bem num canto com luz indireta e nenhuma obrigação de ser bonita para ninguém. Cheguei em casa, coloquei no canto da janela do quarto, onde eu gostava de sentar nas manhãs de domingo, antes que a casa inteira acordasse. Na terça seguinte, a planta não estava mais lá. Encontrei no corredor de serviço, encostada na parede dos fundos, com a terra ressecada porque ninguém havia regado. Perguntei para o meu marido o que havia acontecido. Ele disse, sem tirar os olhos do tablet, que a mãe havia achado que sujava o peitoril da janela. Peguei a planta, levei para o quarto, coloquei em cima da escrivaninha, reguei devagar. Sentei na cadeira do lado, olhei para ela por um tempo que não sei medir. Não estava com raiva ainda. Estava com uma clareza fria que chegou como a madrugada chega, sem avisar, quando você percebe que já é tarde demais para fingir que ainda é dia. Deixa eu te contar desde o começo, não pela ordem dos fatos, mas pela ordem do que você precisa entender para que essa história faça sentido completo. Eu tinha 33 anos quando casei. Enfermeira de UTI, concursada municipal, 11 anos de carreira na época, um histórico de plantões noturnos que me havia ensinado desde cedo que o cansaço tem camadas e que algumas delas só você mesma consegue ver. Meu marido tinha 37, engenheiro civil com escritório próprio numa sala comercial que dividia com 2 sócios. Uma pessoa calma, que me olhava com um carinho genuíno quando estávamos os 2 sozinhos. O problema era que os 2 sozinhos naquela casa raramente era verdade de verdade. A casa da minha sogra ficava no Jardim Santa Genebra, num bairro de Campinas com ruas largas e árvores antigas que dão sombra nos passeios nos meses de calor. Não
Não foi a discussão que me fez perceber, foi uma planta. Eu tinha comprado aquele ficus numa loja de jardinagem em Campinas, numa tarde de sábado, em que decidi que merecia pelo menos 1 hora só para mim, depois de 2 plantões seguidos no hospital. Era uma planta de folhas largas e escuras, do tipo que cresce devagar, mas cresce firme, e que fica bem num canto com luz indireta e nenhuma obrigação de ser bonita para ninguém. Cheguei em casa, coloquei no canto da janela do quarto, onde eu gostava de sentar nas manhãs de domingo, antes que a casa inteira acordasse. Na terça seguinte, a planta não estava mais lá. Encontrei no corredor de serviço, encostada na parede dos fundos, com a terra ressecada porque ninguém havia regado. Perguntei para o meu marido o que havia acontecido. Ele disse, sem tirar os olhos do tablet, que a mãe havia achado que sujava o peitoril da janela. Peguei a planta, levei para o quarto, coloquei em cima da escrivaninha, reguei devagar. Sentei na cadeira do lado, olhei para ela por um tempo que não sei medir. Não estava com raiva ainda. Estava com uma clareza fria que chegou como a madrugada chega, sem avisar, quando você percebe que já é tarde demais para fingir que ainda é dia. Deixa eu te contar desde o começo, não pela ordem dos fatos, mas pela ordem do que você precisa entender para que essa história faça sentido completo. Eu tinha 33 anos quando casei. Enfermeira de UTI, concursada municipal, 11 anos de carreira na época, um histórico de plantões noturnos que me havia ensinado desde cedo que o cansaço tem camadas e que algumas delas só você mesma consegue ver. Meu marido tinha 37, engenheiro civil com escritório próprio numa sala comercial que dividia com 2 sócios. Uma pessoa calma, que me olhava com um carinho genuíno quando estávamos os 2 sozinhos. O problema era que os 2 sozinhos naquela casa raramente era verdade de verdade. A casa da minha sogra ficava no Jardim Santa Genebra, num bairro de Campinas com ruas largas e árvores antigas que dão sombra nos passeios nos meses de calor. Uma construção térrea que ela havia reformado em etapas ao longo de muitos anos, conforme o dinheiro ia chegando, como ela contava para qualquer pessoa que ficasse mais de 15 minutos sentada na sala dela. Minha sogra tinha 68 anos na época, aposentada da Caixa Econômica, com uma organização doméstica que beirava a precisão cirúrgica. Cada gaveta tinha uma função, cada cômodo tinha uma lógica, e a lógica era dela, construída ao longo de décadas de viver sozinha naquela casa, depois que o meu sogro morreu cedo, quando o meu marido ainda tinha 15 anos. Eu entendi isso no começo como força. Demorei para entender que força e controle nem sempre são coisas diferentes. A decisão de morar com ela foi apresentada como prática. Ela estava sozinha, a casa era grande, nós acabávamos de casar e ainda estávamos juntando reserva para dar entrada num imóvel próprio. Meu marido disse que seria no máximo 2 anos. Minha sogra disse que filhos eram para estar perto. Eu disse que sim. Claro, 2 anos passam rápido. Eu devia ter prestado mais atenção no peso de cada uma dessas palavras. Nos primeiros meses, me esforcei para me encaixar. Aprendi os horários da casa, o café que era às 7 em ponto, o almoço que não esperava ninguém, a forma como a louça devia ser guardada na ordem certa, prato menor na frente, prato maior atrás, como se a posição dos pratos num armário fosse um valor moral e não uma preferência. Me adaptei com a paciência de quem acredita que está de passagem. Só que a passagem foi virando rotina, e a rotina foi virando estrutura, e a estrutura foi ficando firme ao redor de mim antes que eu tivesse percebido que ela estava sendo construída. O problema não era a casa. A casa era bonita, limpa, bem cuidada. O problema era a forma como minha sogra ocupava aquela casa. Ela não precisava falar alto para preencher todos os cômodos, bastava estar. Bastava o olhar que ela pousava nas coisas que eu tocava com uma atenção que tinha algo de inventário. Bastava a maneira como ela reorganizava discretamente o que eu havia colocado em algum lugar, sem comentar, como se o meu gesto tivesse sido um engano e ela estivesse corrigindo com delicadeza. No 2º ano, tentei criar um espaço de trabalho no quarto. Eu precisava de um lugar para estudar para a especialização em terapia intensiva que havia começado à distância. Comprei uma escrivaninha pequena, organizei os materiais, coloquei a planta ao lado para ter algo vivo perto enquanto estudava. Minha sogra passou pela porta aberta, parou,
Olhou por alguns segundos e disse apenas: "Que arrumado." O tom era de quem vê uma criança pintando a parede e decide não fazer cena. Na semana seguinte, a prima dela veio passar uns dias. A prima ficou no quarto de hóspedes que ficava do outro lado da casa. Mas numa manhã, minha sogra entrou no nosso quarto, olhou para a escrivaninha e disse que seria mais prático usar esse espaço para a prima guardar as malas. Temporariamente, ela disse: "Só esses dias." Dobrei os materiais, guardei dentro do armário, coloquei a planta no corredor. Guardei junto com ela uma coisa muito pequena dentro do peito. Uma coisa do tamanho de um caroço de fruta. Eu ainda não sabia que caroço, com tempo e condições certas, vira árvore. Você talvez esteja se perguntando por que fiquei. Eu mesma me perguntei isso muitas vezes, especialmente nas madrugadas de volta do plantão, quando entrava na casa quieta e o silêncio tinha um peso que o silêncio não devia ter. A resposta não foi a discussão que me fez perceber, foi uma planta. Eu tinha comprado aquele ficus numa loja de jardinagem em Campinas, numa tarde de sábado, em que decidi que merecia pelo menos 1 hora só para mim, depois de 2 plantões seguidos no hospital. Era uma planta de folhas largas e escuras, do tipo que cresce devagar, mas cresce firme, e que fica bem num canto com luz indireta e nenhuma obrigação de ser bonita para ninguém. Cheguei em casa, coloquei no canto da janela do quarto, onde eu gostava de sentar nas manhãs de domingo, antes que a casa inteira acordasse. Na terça seguinte, a planta não estava mais lá. Encontrei no corredor de serviço, encostada na parede dos fundos, com a terra ressecada porque ninguém havia regado. Perguntei para o meu marido o que havia acontecido. Ele disse, sem tirar os olhos do tablet, que a mãe havia achado que sujava o peitoril da janela. Peguei a planta, levei para o quarto, coloquei em cima da escrivaninha, reguei devagar. Sentei na cadeira do lado, olhei para ela por um tempo que não sei medir. Não estava com raiva ainda. Estava com uma clareza fria que chegou como a madrugada chega, sem avisar, quando você percebe que já é tarde demais para fingir que ainda é dia. Deixa eu te contar desde o começo, não pela ordem dos fatos, mas pela ordem do que você precisa entender para que essa história faça sentido completo. Eu tinha 33 anos quando casei. Enfermeira de UTI, concursada municipal, 11 anos de carreira na época, um histórico de plantões noturnos que me havia ensinado desde cedo que o cansaço tem camadas e que algumas delas só você mesma consegue ver. Meu marido tinha 37, engenheiro civil com escritório próprio numa sala comercial que dividia com 2 sócios. Uma pessoa calma, que me olhava com um carinho genuíno quando estávamos os 2 sozinhos. O problema era que os 2 sozinhos naquela casa raramente era verdade de verdade. A casa da minha sogra ficava no Jardim Santa Genebra, num bairro de Campinas com ruas largas e árvores antigas que dão sombra nos passeios nos meses de calor. Uma construção térrea que ela havia reformado em etapas ao longo de muitos anos, conforme o dinheiro ia chegando, como ela contava para qualquer pessoa que ficasse mais de 15 minutos sentada na sala dela. Minha sogra tinha 68 anos na época, aposentada da Caixa Econômica, com uma organização doméstica que beirava a precisão cirúrgica. Cada gaveta tinha uma função, cada cômodo tinha uma lógica, e a lógica era dela, construída ao longo de décadas de viver sozinha naquela casa, depois que o meu sogro morreu cedo, quando o meu marido ainda tinha 15 anos. Eu entendi isso no começo como força. Demorei para entender que força e controle nem sempre são coisas diferentes. A decisão de morar com ela foi apresentada como prática. Ela estava sozinha, a casa era grande, nós acabávamos de casar e ainda estávamos juntando reserva para dar entrada num imóvel próprio. Meu marido disse que seria no máximo 2 anos. Minha sogra disse que filhos eram para estar perto. Eu disse que sim. Claro, 2 anos passam rápido. Eu devia ter prestado mais atenção no peso de cada uma dessas palavras. Nos primeiros meses, me esforcei para me encaixar. Aprendi os horários da casa, o café que era às 7 em ponto, o almoço que não esperava ninguém, a forma como a louça devia ser guardada na ordem certa, prato menor na frente, prato maior atrás, como se a posição dos pratos num armário fosse um valor moral e não uma preferência.
Me adaptei com a paciência de quem acredita que está de passagem. Só que a passagem foi virando rotina, e a rotina foi virando estrutura, e a estrutura foi ficando firme ao redor de mim antes que eu tivesse percebido que ela estava sendo construída. O problema não era a casa. A casa era bonita, limpa, bem cuidada. O problema era a forma como minha sogra ocupava aquela casa. Ela não precisava falar alto para preencher todos os cômodos. Bastava estar. Bastava o olhar que ela pousava nas coisas que eu tocava com uma atenção que tinha algo de inventário. Bastava a maneira como ela reorganizava discretamente o que eu havia colocado em algum lugar, sem comentar, como se o meu gesto tivesse sido um engano e ela estivesse corrigindo com delicadeza. No segundo ano, tentei criar um espaço de trabalho no quarto. Eu precisava de um lugar para estudar para a especialização em terapia intensiva que havia começado à distância. Comprei uma escrivaninha pequena, organizei os materiais, coloquei a planta ao lado para ter algo vivo perto enquanto estudava. Minha sogra passou pela porta aberta, parou, olhou por alguns segundos e disse apenas: "Que arrumado." O tom era de quem vê uma criança pintando a parede e decide não fazer cena. Na semana seguinte, não foi a discussão que me fez perceber, foi uma planta. Eu tinha comprado aquele ficus numa loja de jardinagem em Campinas, numa tarde de sábado, em que decidi que merecia pelo menos 1 hora só para mim, depois de 2 plantões seguidos no hospital. Era uma planta de folhas largas e escuras, do tipo que cresce devagar, mas cresce firme, e que fica bem num canto com luz indireta e nenhuma obrigação de ser bonita para ninguém. Cheguei em casa. Coloquei no canto da janela do quarto, onde eu gostava de sentar nas manhãs de domingo, antes que a casa inteira acordasse. Na terça seguinte, a planta não estava mais lá. Encontrei no corredor de serviço, encostada na parede dos fundos, com a terra ressecada porque ninguém havia regado. Perguntei para o meu marido o que havia acontecido. Ele disse, sem tirar os olhos do tablet, que a mãe havia achado que sujava o peitoril da janela. Peguei a planta, levei para o quarto, coloquei em cima da escrivaninha, reguei devagar. Sentei na cadeira do lado, olhei para ela por um tempo que não sei medir. Não estava com raiva ainda. Estava com uma clareza fria que chegou como a madrugada chega, sem avisar, quando você percebe que já é tarde demais para fingir que ainda é dia. Deixa eu te contar desde o começo, não pela ordem dos fatos, mas pela ordem do que você precisa entender para que essa história faça sentido completo. Eu tinha 33 anos quando casei. Enfermeira de UTI, concursada municipal, 11 anos de carreira na época, um histórico de plantões noturnos que me havia ensinado desde cedo que o cansaço tem camadas e que algumas delas só você mesma consegue ver. Meu marido tinha 37. Engenheiro civil com escritório próprio numa sala comercial que dividia com 2 sócios. Uma pessoa calma, que me olhava com um carinho genuíno quando estávamos os 2 sozinhos. O problema era que os 2 sozinhos naquela casa raramente era verdade de verdade. A casa da minha sogra ficava no Jardim Santa Genebra, num bairro de Campinas com ruas largas e árvores antigas que dão sombra nos passeios nos meses de calor. Uma construção térrea que ela havia reformado em etapas ao longo de muitos anos, conforme o dinheiro ia chegando, como ela contava para qualquer pessoa que ficasse mais de 15 minutos. Não foi a discussão que me fez perceber, foi uma planta. Eu tinha comprado aquele ficus numa loja de jardinagem em Campinas, numa tarde de sábado, em que decidi que merecia pelo menos 1 hora só para mim, depois de 2 plantões seguidos no hospital. Era uma planta de folhas largas e escuras, do tipo que cresce devagar, mas cresce firme, e que fica bem num canto com luz indireta e nenhuma obrigação de ser bonita para ninguém. Cheguei em casa, coloquei no canto da janela do quarto, onde eu gostava de sentar nas manhãs de domingo, antes que a casa inteira acordasse. Na terça seguinte, a planta não estava mais lá. Encontrei no corredor de serviço, encostada na parede dos fundos, com a terra ressecada porque ninguém havia regado. Perguntei para o meu marido o que havia acontecido. Ele disse, sem tirar os olhos do tablet, que a mãe havia achado que sujava o peitoril da janela. Peguei a planta, levei para o quarto, coloquei em cima da escrivaninha, reguei devagar. Sentei na cadeira do lado, olhei para ela por um tempo que não sei medir.
Não estava com raiva ainda. Estava com uma clareza fria que chegou como a madrugada chega, sem avisar, quando você percebe que já é tarde demais para fingir que ainda é dia. Deixa eu te contar desde o começo, não pela ordem dos fatos, mas pela ordem do que você precisa entender para que essa história faça sentido completo. Eu tinha 33 anos quando casei. Enfermeira de UTI, concursada municipal, 11 anos de carreira na época, um histórico de plantões noturnos que me havia ensinado desde cedo que o cansaço tem camadas e que algumas delas só você mesma consegue ver. Meu marido tinha 37, engenheiro civil com escritório próprio numa sala comercial que dividia com 2 sócios. Uma pessoa calma, que me olhava com um carinho genuíno quando estávamos os 2 sozinhos. O problema era que os 2 sozinhos naquela casa raramente era verdade de verdade. A casa da minha sogra ficava no Jardim Santa Genebra, num bairro de Campinas com ruas largas e árvores antigas que dão sombra nos passeios nos meses de calor. Uma construção térrea que ela havia reformado em etapas ao longo de muitos anos, conforme o dinheiro ia chegando, como ela contava para qualquer pessoa que ficasse mais de 15 minutos sentada na sala dela. Minha sogra tinha 68 anos na época, aposentada da Caixa Econômica, com uma organização doméstica que beirava a precisão cirúrgica. Cada gaveta tinha uma função, cada cômodo tinha uma lógica, e a lógica era dela, construída ao longo de décadas de viver sozinha naquela casa, depois que o meu sogro morreu cedo, quando o meu marido ainda tinha 15 anos. Eu entendi isso no começo como força. Demorei para entender que força e controle nem sempre são coisas diferentes. A decisão de morar com ela foi apresentada como prática. Ela estava sozinha, a casa era grande, nós acabávamos de casar e ainda estávamos juntando reserva para dar entrada num imóvel próprio. Meu marido disse que seria no máximo 2 anos. Minha sogra disse que filhos eram para estar perto. Eu disse que sim. Claro, 2 anos passam rápido. Eu devia ter prestado mais atenção no peso de cada uma dessas palavras. Nos primeiros meses, me esforcei para me encaixar. Aprendi os horários da casa, o café que era às 7 em ponto, o almoço que não esperava ninguém, a forma como a louça devia ser guardada na ordem certa, prato menor na frente, prato maior atrás, como se a posição dos pratos num armário fosse um valor moral e não uma preferência. Me adaptei com a paciência de quem acredita que está de passagem. Só que a passagem foi virando rotina, e a rotina foi virando estrutura, e a estrutura foi ficando firme ao redor de mim antes que eu tivesse percebido que ela estava sendo construída. O problema não era a casa. A casa era bonita, limpa, bem cuidada. O problema era a forma como minha sogra ocupava aquela casa. Ela não precisava falar alto para preencher todos os cômodos, bastava estar. Bastava o olhar que ela pousava nas coisas que eu tocava com uma atenção que tinha algo de inventário. Bastava a maneira como ela reorganizava discretamente o que eu havia colocado em algum lugar, sem comentar, como se o meu gesto tivesse sido um engano e ela estivesse corrigindo com delicadeza. No segundo ano, tentei criar um espaço de trabalho no quarto. Eu precisava de um lugar para estudar para a especialização em terapia intensiva que havia começado à distância. Comprei uma escrivaninha pequena, organizei os materiais, coloquei a planta ao lado para ter algo vivo perto enquanto estudava. Minha sogra passou pela porta aberta, parou, olhou por alguns segundos e disse apenas: "Que arrumado." O tom era de quem vê uma criança pintando a parede e decide não fazer cena. Na semana seguinte, a prima dela veio passar uns dias. A prima ficou no quarto de hóspedes que ficava do outro lado da casa. Mas numa manhã, minha sogra entrou no nosso quarto, olhou para a escrivaninha e disse que seria mais prático usar esse espaço para a prima guardar as malas. Temporariamente, ela disse: "Só esses dias." Dobrei os materiais, guardei dentro do armário, coloquei a planta no corredor. Guardei junto com ela uma coisa muito pequena dentro do peito. Uma coisa do tamanho de um caroço de fruta. Eu ainda não sabia que caroço, com tempo e condições certas, vira árvore. Você talvez esteja se perguntando por que fiquei. Eu mesma me perguntei isso muitas vezes, especialmente nas madrugadas de volta do plantão, quando entrava na casa quieta e o silêncio tinha um peso que o silêncio não devia ter.
A resposta honesta é que a gente fica quando ainda acredita que a situação vai mudar, quando o amor que sente por uma pessoa é suficientemente real para fazer os desconfortos ao redor dela parecerem temporários. E a gente fica também porque sair exige uma energia que escasseia, quando você trabalha 12 horas seguidas, volta para casa e ainda precisa calibrar cada movimento para não criar atrito num espaço que não é seu, mas onde você precisa dormir. Meu marido era um homem presente quando estávamos sozinhos. O problema era que os dois sozinhos naquela casa significavam apenas que a mãe dele não estava no mesmo cômodo. Mas ela estava no andar de baixo, ela estava nas regras não escritas que moldavam tudo, ela estava nas hesitações que ele fazia antes de concordar comigo em qualquer coisa que pudesse, direta ou indiretamente, passar pelo filtro do que ela aprovaria. No terceiro ano fui entendendo a geometria daquela casa com uma nitidez que não conseguia mais ignorar. Havia uma hierarquia silenciosa. Minha sogra no centro, como sempre havia sido, meu marido em órbita próxima, filho único que havia crescido como o eixo em torno do qual ela organizava o sentido das coisas. E eu numa posição que nunca havia sido definida com clareza, o que na prática significava que podia ser redefinida a qualquer momento, por qualquer motivo, sem que ninguém precisasse pedir licença. Minha sogra tinha opiniões sobre tudo, e as expressava com a naturalidade tranquila de quem nunca precisou aprender que opinião deve ser pedida antes de ser dada. Sobre como eu dobrava as roupas de cama que ficavam com vincos no lugar errado. Sobre o horário que eu chegava do plantão, que segundo ela atrapalhava o sono leve que ela tinha nos anos mais recentes. Sobre o tempero que eu usava quando cozinhava nos fins de semana, que era forte demais para o estômago dela. Sobre a forma como eu atendia o telefone em casa, que ela achava que eu falava alto demais. Uma noite, voltei de uma virada de plantão. Eram quase 00:30. Entrei devagar, sem acender a luz do corredor. Fui direto para a cozinha aquecer uma sopa que havia deixado separada. Minha sogra apareceu na porta da cozinha com o hobby fechado e os cabelos presos. Ficou me olhando por um momento. Então disse que havia uma lâmpada queimada no corredor e que ela havia pedido para o meu marido trocar. Virou e foi embora. Fui para o quarto, aqueci a sopa no micro-ondas pequeno que tínhamos no quarto, sentei na cadeira ao lado da escrivaninha. A planta estava lá, já havia trazido de volta depois que a prima foi embora. Olhei para ela por algum tempo e pensei, isso não acaba sozinho. Contei para o meu marido no dia seguinte. Sem acusação, só fatos, que me sentia monitorada. Que chegar tarde depois de um plantão pesado e encontrar aquela aparição silenciosa na cozinha era uma coisa pequena em si, mas que aquela coisa pequena se somava a 100. Outras coisas pequenas que juntas formavam um peso que eu carregava todos os dias. Que eu precisava de um espaço onde pudesse existir sem medir cada gesto. Ele ouviu. Fez aquela pausa que eu já conhecia, a pausa de quem está calculando a resposta menos problemática. Então disse, ela não faz isso de mal, é o jeito dela, sempre foi assim. É a casa dela, você sabe como é. Quando o jeito de alguém me afeta todos os dias, eu disse com calma, ele se torna sobre mim, mesmo que não seja a intenção. Meu marido olhou para a janela. Não respondeu. Foi naquele momento que algo mudou dentro de mim, não foi raiva ainda. Foi um entendimento silencioso de que estava esperando uma proteção que não existia no repertório do meu marido, não porque ele fosse cruel, mas porque havia crescido dentro daquela arquitetura e nunca havia aprendido que as paredes podiam ser questionadas. Para ele, aquilo era o funcionamento normal das coisas. Para mim, era o ar que estava faltando. Passei os meses seguintes observando com uma atenção diferente. Observei meu marido, como ele ficava 2 centímetros mais baixo quando a mãe entrava no cômodo, como ele escolhia palavras mais cuidadosas, como ele ria das piadas dela com uma leveza que não usava mais comigo. Observei minha sogra, que não precisava falar alto nem ser direta para exercer o controle que exercia. Ela operava no território das sugestões, dos olhares, das reorganizações silenciosas, de uma estrutura tão consolidada que funcionava por inércia, sem esforço aparente, como uma corrente que você não sente enquanto está dentro dela. Observei a estrutura daquela casa e entendi que não havia um problema isolado de temperamento.
Era uma arquitetura construída ao longo de décadas, e eu havia entrado nela sem planta, sem manual, sem ninguém me dizer que as fundações não eram negociáveis. Foi no 4º ano que comecei a poupar com uma intenção diferente. Eu sempre havia guardado dinheiro. Sou filha de uma mulher que criou 3 filhos com um salário de auxiliar de serviços gerais depois que meu pai foi embora quando eu tinha 9 anos, e que me ensinou desde cedo, com aquela firmeza quieta de quem não tem margem para improvisar, que dinheiro guardado é a única liberdade que não pede permissão para existir. Mas até o 4º ano eu poupava por hábito. A partir daí, poupei com destino. Meu salário havia crescido. Tinha terminado a especialização, assumido coordenação de turno na UTI. Fazia também supervisão de estágios na faculdade, 2 manhãs por semana, uma renda adicional que entrava direto numa conta que só eu acessava. Além disso, havia recebido um apartamento de herança quando minha avó morreu no 3º ano de casamento. Um apartamento pequeno no centro de Jundiaí que havia colocado para alugar imediatamente. A renda desse aluguel entrava todo mês numa conta separada. Meu marido sabia que o apartamento existia. Nunca me perguntou quanto rendia. Desde o 1º ano contribuía mensalmente com as despesas da casa. Havia proposto porque era justo. 2 adultos com renda morando num espaço que consumia água, luz, gás, condomínio, mercado. Minha sogra havia dito que não era necessário, que a casa estava paga e que ela não precisava. Mas eu insisti, porque para mim era uma questão que não era sobre dinheiro, era sobre não dever nada a ninguém. Meu marido havia concordado, e eu transferia todo mês, sem faltar. O que descobri mais tarde, numa conversa que não foi suave, é que minha sogra nunca havia sido informada dessas transferências. Mas isso vem depois. Estou no 4º ano ainda. Comecei as pesquisas num caderno forrado de preto que guardava dentro da bolsa de materiais da especialização, onde ninguém pensaria em procurar nada. Listei o que tinha, o que entrava todo mês, o que poderia guardar a mais com disciplina. Pesquisei bairros de Campinas que eu conhecia menos. Depois municípios ao redor, Sumaré, Hortolândia, Valinhos, Indaiatuba, que fica a 30 quilômetros e tem aquele silêncio de cidade que ainda cresceu com calma. Fiz contas de imóvel, de reforma, de custo mensal, de potencial de locação. Aprendi sobre financiamento, sobre regime de bens, sobre o que é separação de aquestos e o que isso significa na prática quando um casamento termina. Me preparei para cenários que eu esperava não precisar usar, mas que precisava conhecer. No 5º ano, minha sogra ficou doente. Nada grave. Uma pneumonia que deixou ela debilitada por 6 semanas e que trouxe, junto com os cuidados e os médicos e os remédios, uma intensidade na dinâmica da casa que eu não havia experimentado ainda. Ela precisava de ajuda para tudo, e eu, como enfermeira, naturalmente me tornei a referência de cuidados. Não foi uma escolha consciente, foi uma escorregada suave para um papel que ninguém havia me pedido formalmente, mas que foi sendo preenchido porque eu sabia fazer. Curei ela com competência e atenção. Dei os remédios no horário certo, monitorei os sinais vitais, liguei para os médicos quando precisou, e ao mesmo tempo percebi, com uma clareza que me desconfortou, que nem no período em que ela mais precisou de mim ela me reconheceu como alguém que tinha direito ao seu próprio espaço naquela casa. A gratidão que ela expressava era real, mas era a gratidão de quem agradece uma prestação de serviço, não de quem reconhece uma pessoa. Numa tarde de convalescença, estava sentada ao lado da cama dela enquanto ela descansava. Ela abriu os olhos, me olhou por um momento e disse: "Você é muito competente, sabia?" E então fechou os olhos de novo. Fui para o quarto, sentei na cadeira ao lado da escrivaninha. A planta estava ali, havia crescido naqueles meses, estava maior do que quando comprei. Abri o caderno forrado de preto. Olhei para os números por um tempo e pensei: está chegando a hora. No 6º ano, a planta sumiu. Não foi a pior coisa que aconteceu naqueles anos. Havia coisas piores, mais pesadas, mais difíceis de nomear, mas a planta sumiu no momento em que eu já havia guardado o suficiente, já havia pesquisado o bastante, já havia tomado uma decisão que ainda não havia pronunciado em voz alta, mas que já estava tomada em algum lugar dentro de mim, que não era mais acessível à dúvida.
Encontrei a planta na área de serviço, encostada na parede, com a terra seca e as folhas baixas, com aquela postura de coisa que foi colocada num lugar provisório por alguém que não tinha intenção de cuidar dela ali. Perguntei para o meu marido. Ele disse que a mãe havia achado que a terra do vaso poderia manchar o peitoril da janela, que ela havia colocado no corredor de serviço temporariamente. Peguei a planta, reguei, coloquei de volta na janela do quarto. Naquela mesma noite, depois que a casa dormiu, fui até o banheiro. Sentei na borda da banheira com o celular, abri o aplicativo do banco, olhei para os números na tela por um longo tempo. Era mais do que eu mesma me dava crédito, muito mais. Guardar crédito de si mesma havia se tornado um hábito que eu havia perdido naqueles anos sem perceber quando exatamente tinha começado a perdê-lo. Fechei o aplicativo. Olhei para o teto. Pensei, agora. Comecei as visitas a imóveis num ritmo cuidadoso, usando janelas entre turnos e supervisões na faculdade. Visitei 6 propriedades ao longo de 2 meses. A 7ª foi numa tarde de março em Indaiatuba, num bairro chamado Jardim Morada do Sol, com ruas arborizadas e o tipo de silêncio que as cidades pequenas guardam nas tardes de semana como se fosse um recurso natural. O corretor abriu o portão e eu entrei antes dele. Casa de esquina, um único andar, mas bem distribuído. Sala com janelas altas que deixavam a luz da tarde entrar toda. Cozinha ampla com bancada de pedra. Um quarto com varanda voltada para o quintal, onde havia uma pitangueira que devia ter sido plantada há muito tempo, porque tinha o tronco grosso de quem cresceu sem pressa. E na parte lateral da casa, com entrada independente pela rua de trás, um espaço pequeno, mas completamente estruturado. Sala, quarto, banheiro, copa, separado, com chave própria. Esse espaço aqui, o corretor disse, aluga muito rápido nessa região. Profissional autônomo, estudante de pós-graduação, pessoa que precisa de endereço comercial. A demanda é maior do que a oferta. Fiz os cálculos enquanto ele falava. Com a renda do espaço lateral somada ao aluguel do apartamento de Jundiaí, as despesas mensais da casa nova cairiam para menos de 1/4 do meu salário. A reserva permaneceria intacta. Era uma decisão financeira sólida, independente de tudo o mais. E tudo o mais estava me dizendo que eu precisava, com uma urgência que já tinha o tamanho de 6 anos, de um endereço que fosse completamente meu. Levei 4 semanas para assinar, não de insegurança, mas de respeito pelo tamanho do que aquele gesto significava e por tudo que ele ia movimentar. Conversei com minha irmã que mora em Ribeirão Preto. Consultei uma advogada que uma colega da UTI me indicou, especializada em direito de família. Reli o contrato 3 vezes. Entendi o que era meu por direito, o que havia sido adquirido antes do casamento, o que estava protegido. Assinei numa quarta-feira no final da tarde, durante uma janela, entre a supervisão na faculdade e o início do turno noturno. Saí do cartório com a pasta de documentos dentro da mochila de trabalho e fiquei sentada no carro por alguns minutos no estacionamento, com o motor desligado e a tarde de março ao redor. Não estava chorando. Estava sentindo uma coisa que demorei um momento para reconhecer. Era pertencimento. A sensação de ter, pela primeira vez em muitos anos, um lugar no mundo com o meu nome na escritura e nenhuma negociação pendente. Voltei para Campinas naquela noite. Jantamos os 3, como em qualquer quarta. Minha sogra falou sobre uma prima que havia viajado para o interior. Meu marido perguntou como havia sido o turno. Disse que tinha sido tranquilo. Dormi com a pasta de documentos dentro da mochila embaixo da cama. Nos dias que se seguiram, comecei a reforma por mensagem com uma engenheira que o corretor havia indicado, uma mulher de poucas palavras e muito resultado, que entendia o que eu precisava, sem que eu precisasse explicar 2 vezes. A varanda do quarto foi o espaço que planejei com mais atenção. Queria uma cadeira. Uma só, no lugar que eu escolhesse, com uma mesa do lado para colocar uma xícara ou um livro, com o espaço certo para ser e não fazer nada de importante durante um tempo que ninguém cronometrava. Planejei cada detalhe com uma precisão que eu sabia ser sobre mais do que mobília. Em paralelo, comecei a retirar minhas coisas da casa da minha sogra com uma calma que me surpreendeu. Uma bolsa por semana. Discreta, sem pressa.
Primeiro os documentos, certidões de nascimento, diplomas, registros no conselho de enfermagem, comprovantes de contribuição com as despesas da casa que eu havia guardado em pasta desde o primeiro mês, depois as coisas de valor afetivo, as cartas da minha mãe, as fotos da minha avó, o relógio do meu pai que não funcionava mais, mas que eu não podia perder, depois as roupas de fora de temporada, depois os livros de medicina e enfermagem, 2 ou 3 por semana dentro de sacolas comuns. Meu marido não percebeu, ou percebeu e não soube o que fazer com isso. Até hoje não tenho certeza de qual das duas é verdade. A engenheira mandou mensagem numa sexta à noite. Pronto para visita quando quiser. Fui no sábado de manhã. Saí de Campinas antes das 6h30, enquanto a casa ainda dormia. Entrei em Indaiatuba quando o céu ainda estava com aquela cor de antes do sol subir completamente. Abri o portão da casa nova com a minha chave. Entrei sozinha no silêncio do lado de dentro. Andei por cada cômodo com a calma de quem está reconhecendo um lugar que já existia em outro formato, dentro da cabeça, por meses. A luz entrava pelas janelas altas da sala, com uma generosidade que a casa da minha sogra, com suas venezianas meio fechadas e suas cortinas espessas, nunca havia tido. A cozinha tinha a bancada comprida que eu havia pedido. O banheiro tinha o box amplo que havia especificado porque depois de 12 horas num hospital, o que você mais quer é espaço para respirar. Subi a escada que levava à varanda. Abri a porta. A pitangueira estava lá no fundo do quintal, com aquela solidez de coisa que cresceu sem pedir permissão a ninguém. Fui até a beirada da varanda, apoiei as mãos no parapeito, fiquei olhando por um tempo que não sei converter em minutos. Não havia ninguém atrás de mim calculando se eu estava ocupando espaço demais. Não havia olhar de inventário. Havia o vento de março e o silêncio tranquilo de um bairro que ainda não havia acordado completamente naquela manhã. Desci, fui até o carro, peguei do banco de trás a caixa que havia preparado durante a semana. Dentro, embrulhada num casaco velho, a planta de folhas largas e escuras que havia comprado anos atrás, numa loja de jardinagem, numa tarde em que decidi que merecia pelo menos. Eu estava regando as plantas da varanda quando ouvi a campainha. Era uma terça-feira à tarde, quase 6 horas, e meu marido tinha me mandado mensagem mais cedo dizendo que chegaria tarde por causa de uma reunião. Eu não estava esperando ninguém. Abri a porta e minha cunhada estava parada no corredor com 2 malas grandes, uma mochila nas costas e aquela expressão de quem chorou no carro mas secou o rosto antes de subir. Ela tem 36 anos, cabelo cacheado que ela sempre prende quando está nervosa, e é o tipo de pessoa que preenche qualquer ambiente que entra, não por mal, mas porque ela simplesmente não sabe ocupar pouco espaço. Posso ficar alguns dias? Ela disse. Eu olhei para as 2 malas. Entre, eu disse. Ela entrou, colocou as malas no canto da sala, foi direto para o sofá e ficou olhando para o chão. Eu fechei a porta, fui até a cozinha, coloquei água para ferver. Quando você não sabe o que dizer, o movimento das mãos ajuda. Aprendi isso cedo. Ela me contou que o marido dela tinha pedido para conversar no domingo, que a conversa tinha durado 4 horas, que no final dessa conversa ele tinha dito que precisava de espaço, que ele ficaria no apartamento deles e que ela poderia ficar com a família enquanto decidiam o que fazer. A família, ela repetiu com uma risada sem graça, como se eu tivesse escolhido onde ir. Eu servi o chá, sentei na cadeira em frente a ela, esperei. Só por alguns dias, ela disse de novo, até eu conseguir pensar direito. Eu tenho 40 anos, tenho uma filha de 8. Um apartamento que a gente comprou quando ela ainda engatinhava, um trabalho que exige de mim mais do que eu mostro para a maioria das pessoas, e uma... Eu estava regando as plantas da varanda quando ouvi a campainha. Era uma terça-feira à tarde, quase 6 horas, e meu marido tinha me mandado mensagem mais cedo dizendo que chegaria tarde por causa de uma reunião. Eu não estava esperando ninguém. Abri a porta e minha cunhada estava parada no corredor com 2 malas grandes, uma mochila nas costas e aquela expressão de quem chorou no carro mas secou o rosto antes de subir. Ela tem 36 anos, cabelo cacheado que ela sempre prende quando está nervosa, e é o tipo de pessoa que preenche qualquer ambiente que entra, não por mal, mas porque ela simplesmente não sabe ocupar pouco espaço. Posso ficar alguns dias?
ela disse. Eu olhei para as duas malas. Entre, eu disse. Ela entrou, colocou as malas no canto da sala, foi direto para o sofá e ficou olhando para o chão. Eu fechei a porta, fui até a cozinha, coloquei água para ferver. Quando você não sabe o que dizer, o movimento das mãos ajuda. Aprendi isso cedo. Ela me contou que o marido dela tinha pedido para conversar no domingo, que a conversa tinha durado 4 horas, que no final dessa conversa ele tinha dito que precisava de espaço, que ele ficaria no apartamento deles e que ela poderia ficar com a família enquanto decidiam o que fazer. A família, ela repetiu com uma risada sem graça, como se eu tivesse escolhido onde ir. Eu servi o chá, sentei na cadeira em frente a ela, esperei. Só por alguns dias, ela disse de novo, até eu conseguir pensar direito. Eu tenho 40 anos. Tenho uma filha de 8, um apartamento que a gente comprou quando ela ainda engatinhava, um trabalho que exige de mim mais do que eu mostro para a maioria das pessoas, e uma rotina que eu construí tijolo por tijolo durante anos porque aprendi que rotina não é prisão, é estrutura. E sem estrutura eu me perco. Eu também tenho um casamento de 14 anos. Eu estava regando as plantas da varanda quando ouvi a campainha. Era uma terça-feira à tarde, quase 6 horas, e meu marido tinha me mandado mensagem mais cedo dizendo que chegaria tarde por causa de uma reunião. Eu não estava esperando ninguém. Abri a porta e minha cunhada estava parada no corredor com 2 malas grandes, uma mochila nas costas e aquela expressão de quem chorou no carro mas secou o rosto antes de subir. Ela tem 36 anos, cabelo cacheado que ela sempre prende quando está nervosa, e é o tipo de pessoa que preenche qualquer ambiente que entra, não por mal, mas porque ela simplesmente não sabe ocupar pouco espaço. Posso ficar alguns dias? Ela disse. Eu olhei para as 2 malas. Entre, eu disse. Ela entrou, colocou as malas no canto da sala, foi direto para o sofá e ficou olhando para o chão. Eu fechei a porta, fui até a cozinha, coloquei água para ferver. Quando você não sabe o que dizer, o movimento das mãos ajuda. Aprendi isso cedo. Ela me contou que o marido dela tinha pedido para conversar no domingo, que a conversa tinha durado 4 horas, que no final dessa conversa ele tinha dito que precisava de espaço, que ele ficaria no apartamento deles e que ela poderia ficar com a família enquanto decidiam o que fazer. A família, ela repetiu com uma risada sem graça, como se eu tivesse escolhido onde ir. Eu servi o chá, sentei na cadeira em frente a ela, esperei. Só por alguns dias, ela disse de novo, até eu conseguir pensar direito. Eu tenho 40 anos. Tenho uma filha de 8. Um apartamento que a gente comprou quando ela ainda engatinhava, um trabalho que exige de mim mais do que eu mostro para a maioria das pessoas, e uma rotina que eu construí tijolo por tijolo durante anos porque aprendi que rotina não é prisão, é estrutura. E sem estrutura eu me perco. Eu também tenho um casamento de 14 anos com o irmão dela. Alguns dias é uma expressão bonita. Quase sempre quer dizer outra coisa. Claro que pode ficar, eu disse. E era verdade. Ela era minha cunhada. Estava em pedaços. E naquele momento a resposta honesta era essa. Só que no mesmo segundo eu pensei, preciso ligar para o meu marido antes que ela ligue para ele. Ele atendeu no segundo toque. Contei o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse que era claro que ela podia ficar, que era a irmã dele, que ele ia chegar mais cedo. Quanto tempo você acha? Eu perguntei. Fernanda, ela acabou de chegar. Eu sei. Estou perguntando o que você acha. Silêncio de novo. Umas 2 semanas? Até ela se organizar? 2 semanas. Eu olhei pela janela da cozinha para o jardim lá embaixo. A mangueira estava parada, sem vento. Contei mentalmente. 14 dias. Café da manhã com outra pessoa na mesa. Minha filha com a rotina quebrada por uma adulta em crise emocional dentro de casa. Meu quarto de escritório que eu uso nas sextas-feiras para trabalhar em casa, que é o único quarto disponível além do da minha filha. Tudo bem, eu disse. Você tem certeza? Tenho, eu disse. Tinha. Mas tinha de um jeito que precisava de mais alguns minutos para se assentar. Quando desliguei, minha cunhada estava na sala com o celular na mão, o polegar passando pela tela sem realmente ver nada.
Eu fui até o quarto de hóspedes, tirei as caixas que eu guardo ali, abri espaço no armário, dobrei uma toalha limpa, coloquei em cima da cama. Não fiz isso por ela. Fiz porque eu preciso de movimento quando estou processando alguma coisa. Cada caixa que eu carregava para o corredor era um segundo a mais para organizar o que eu sentia. O que eu sentia não era raiva. Era aquela sensação específica de quando a sua vida está prestes a ficar um tamanho menor por um tempo, e você sabe disso, e você aceitou, mas o seu corpo ainda está tentando entender onde vai guardar o que sobra. Meu marido chegou às 8. Abraçou a irmã. Ficaram sentados na sala conversando baixo enquanto eu colocava minha filha para dormir. Ouvi a voz dela através da parede, não as palavras, só o tom. É um som específico, o de alguém que está contando a mesma história pela terceira vez tentando encontrar a versão que faça sentido. Depois que minha filha dormiu, fui para a cozinha, lavei a louça do jantar, arrumei a bancada. Meu marido apareceu na porta. Ela está melhor, ele disse. Fico feliz. Obrigado por ter deixado ela entrar. Eu virei, olhei para ele. Ela é sua irmã. Claro que eu deixei ela entrar. Fiz uma pausa. Mas preciso que a gente converse sobre como isso vai funcionar. Ele cruzou os braços, não de defesa, de atenção. Pode falar. Não agora. Ela está na sala e eu não quero que ela ouça. Amanhã, quando ela sair para resolver as coisas dela. Ele assentiu. Foi para a sala. Eu terminei de arrumar a cozinha, fui para o quarto, sentei na beira da cama. Peguei o caderno que eu guardo na mesinha, não diário, caderno de resolver coisas. Abri numa página nova, escrevi a data no canto. Fiquei olhando para o papel por um momento, depois comecei a escrever. Não regras, não lista de reclamações. Só o que eu precisava, que continuasse existindo enquanto ela estivesse aqui. Quando fechei o caderno, era quase meia-noite. Me deitei, fiquei olhando para o teto. Meu marido entrou pouco depois, se deitou do meu lado. Você está bem? Ele perguntou no escuro. Estou pensando, eu disse. Pensando o quê? Como organizar as próximas semanas? Ele ficou em silêncio. Depois, você não precisa organizar nada. É só por um tempo. Eu não respondi. Aprendi que algumas frases pedem silêncio em vez de resposta. Na manhã seguinte, minha cunhada saiu cedo para encontrar uma amiga. Minha filha foi para a escola. Meu marido ficou em casa porque trabalha de casa às quartas. Eu peguei o caderno, fui até a sala, sentei em frente a ele. Preciso te contar o que eu organizei, eu disse, e preciso que você ouça até o final antes de responder. Ele olhou para o caderno, depois para mim. Pode falar. Sua irmã pode ficar. De verdade, sem condição. Mas algumas coisas precisam continuar existindo. Abri o caderno, mas não li. Só tinha escrito para organizar a cabeça. Minha cesta de home office é minha. Preciso do quarto de escritório das 8 às 12. Ela pode usar à tarde. Ele abriu a boca. Eu levantei levemente a mão. A rotina da nossa filha não muda. Hora de dormir, hora do banho, o que ela come, como ela passa o tempo. Sua irmã pode participar de tudo isso, mas do jeito que a gente faz, não do jeito que ela acha melhor. Fiz uma pausa. Terceiro, eu tenho uma consulta com a minha psicóloga toda quinta às 7 da tarde. Não cancelo por nada. Sua irmã pode ficar com a menina nesse horário se você não estiver em casa. Meu marido me olhou por um segundo. Você tem psicóloga? Tenho, desde o ano passado. Eu não sabia. Você nunca perguntou. Silêncio. Tem mais alguma coisa? Ele disse. Tem. Eu não vou ser terapeuta da sua irmã. Posso ouvir, posso estar presente, mas não vou passar as noites segurando a história do casamento dela enquanto a minha própria vida fica em pausa. Ela precisa de uma profissional, e se ela não tiver, eu posso indicar a minha. Ele ficou olhando para mim com aquela expressão que eu conheço de longa data, a de quem está tentando encontrar onde está o problema nessa conversa e não está conseguindo. Você está sendo muito fria com isso. Estou sendo honesta. São coisas diferentes. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, ela está passando por muita coisa. Eu sei, e eu vou estar aqui para ela, mas de um lugar que não me esgote, porque quando eu me esgoto, não sirvo para ninguém, nem para ela, nem para você, nem para nossa filha. Ele passou a mão no rosto.
Você podia ter me contado sobre a psicóloga. Podia. E você podia ter me perguntado como eu estava no ano passado quando eu claramente não estava bem. A gente tem algumas contas a acertar, e esse não é o momento. O momento é esse. Agora, sobre a sua irmã. Ele ficou olhando para o chão. O que você quer que eu faça? Quero que você converse com ela. Que deixe claro que esta é a nossa casa, que ela é bem-vinda, mas que tem uma organização que funciona pra gente, que sai melhor da sua boca do que da minha. Ele assentiu devagar. Tudo bem. Tudo bem de verdade ou tudo bem para encerrar a conversa? Ele me olhou. De verdade. Ele falou com a irmã naquela tarde. Eu não ouvi o que foi dito. Só vi que quando os dois saíram da sala, ela estava com os olhos um pouco vermelhos, e ele estava com aquela postura de quem acabou de fazer algo difícil, mas necessário. Ela me olhou quando eu entrei na sala, e eu esperei. Desculpa se eu apareço assim sem avisar direito, ela disse. Você não precisa pedir desculpa por estar passando por uma coisa difícil, eu disse. Mas fico feliz que a gente conseguiu conversar. Ela assentiu, ficou quieta por um momento. Eu sei que eu sou difícil às vezes. Eu não discordei nem concordei. Só disse, a gente vai se ajustar. Os primeiros dias foram de adaptação para todo mundo. Ela acordava cedo, às vezes antes de mim, e eu encontrava ela na cozinha fazendo café com aquele olhar de quem dormiu 3 horas. Ela não falava muito de manhã, o que era bom, porque eu também não. Na quinta-feira, antes de sair para a consulta, avisei que voltaria às 8h30. Meu marido estava em casa. Minha cunhada estava na sala lendo um livro que ela tinha tirado da minha estante sem perguntar. Eu vi o livro na mão dela, vi o lugar onde ele estava na estante, o vão que tinha ficado, e não disse nada. Livro é livro. Não era o tipo de coisa que valia energia. O que valeu energia foi a semana seguinte, numa segunda-feira à noite. Eu tinha chegado do trabalho, estava preparando o jantar, minha filha estava fazendo tarefa na mesa da cozinha e minha cunhada tinha ficado em casa o dia todo. Quando entrei na cozinha, as coisas estavam diferentes. Não radicalmente, não de um jeito que alguém de fora perceberia. Mas eu percebi. A tábua de cortar, que eu guardo em pé encostada no armário do canto, estava deitada em cima da bancada. O açucareiro, que fica do lado da cafeteira, estava dentro do armário. O escorredor de louça tinha sido girado 180 graus, o que parece um detalhe idiota, mas eu uso o lado esquerdo porque sou canhota, e agora estava ao contrário. Eu parei na entrada da cozinha por um segundo. Minha filha me olhou. Tia arrumou a cozinha hoje. Eu vi, eu disse. Fui para o quarto. Coloquei a bolsa em cima da cama. Fiquei parada por um momento. Respirei. Não de raiva, porque raiva eu tinha deixado passar faz tempo. Aprendi que raiva é cara demais para guardar. Respirei do tipo que você faz quando precisa decidir como vai responder a alguma coisa. Voltei para a cozinha. Continuei preparando o jantar. Não mexi em nada naquela noite. Só cozinhei, coloquei a tábua no lugar, girei o escorredor, deixei o açucareiro no armário porque não estava usando de qualquer forma. Depois do jantar, depois que minha filha foi para o banho, eu fui até a sala onde minha cunhada estava mexendo no celular. Posso te contar uma coisa? Eu disse. Me sentei na cadeira em frente a ela. Ela levantou o olhar. Claro. Quando você reorganiza as coisas da cozinha sem me falar antes, fica difícil para mim trabalhar lá dentro. Não é sobre o lugar das coisas em si, é sobre conseguir funcionar no ritmo que preciso. Eu sei que você estava tentando ajudar e eu agradeço a intenção. Mas prefiro que, se quiser mudar alguma coisa, você me pergunte antes. Ela ficou me olhando por um segundo. Eu só queria ser útil. Eu sei, e você pode ser. Tem muita coisa que me ajuda de verdade. Eu disse isso sem ironia. Era verdade, mas a cozinha funciona do jeito que eu organizei. Ela ficou quieta, olhou para o celular, depois para mim. Me parece muita rigidez. Eu deixei a frase pousar no ar. Pode parecer, para mim é organização. Fiz uma pausa. A gente não precisa concordar, só precisa respeitar. Ela não respondeu logo, ficou olhando para a janela. Depois disse, foi mal. Não precisa de mal, só precisa não acontecer de novo. Ela assentiu, com aquela pontinha de coisa engolida que eu também já conheço bem, porque eu mesma já engoli muita coisa ao longo dos anos
e sei exatamente como fica na expressão de uma pessoa. Meu marido me encontrou no corredor depois. Você falou com ela sobre a cozinha? Falei. Era necessário? Era. Ele suspirou. Ela está passando por muita coisa, Camila. Eu sei. Isso não muda o fato de que eu preciso conseguir cozinhar na minha cozinha. Ele não respondeu. Foi para o quarto. Eu fui até a varanda, fiquei parada no fresco da noite por alguns minutos, olhando para o jardim lá embaixo. Pensei na minha psicóloga, no que ela diria se eu contasse isso na consulta de quinta. Provavelmente diria que eu fiz o que precisava ser feito. Provavelmente diria também para prestar atenção em como eu estava me sentindo além do que eu estava fazendo. Eu estava me sentindo cansada. Não do tipo de cansaço que dorme e passa. O tipo que acumula quando você está constantemente gerenciando o espaço ao redor da sua própria vida. Na manhã seguinte, o açucareiro estava do lado da cafeteira. Pequeno gesto. Não falei nada, só notei. A virada foi numa sexta-feira da segunda semana. Eu estava no quarto de escritório, porta fechada, trabalhando, quando ouvi minha cunhada na sala conversando no celular. Não ouvia as palavras, só a entonação. Alta, depois baixa, depois alta de novo. Aquela arquitetura sonora de uma discussão com alguém que você amou. Ela ficou na ligação por quase 1 hora. Quando saí do escritório para o almoço, ela estava sentada na mesa da cozinha com a xícara de café na mão, olhos fixos em algum ponto do nada. Tudo bem? Eu perguntei. Ele quer conversar de novo no fim de semana. Eu fui até a geladeira, abri, fiquei olhando para dentro por um segundo, sem realmente ver nada. Esse gesto que a gente faz quando precisa de um momento para decidir como vai responder. O que você quer fazer? Eu disse. Ela olhou para mim com uma expressão de quem esperava que eu dissesse o que ela devia fazer. Não sei. Ela disse. Eu fechei a geladeira, sentei na banqueta em frente a ela. Você tem falado com alguém, profissionalmente? Não. Quer que eu te passe o contato de alguém? Ela balançou a cabeça devagar. Acho que sim. Mandei a mensagem para ela ainda naquela tarde, o contato de uma psicóloga que minha própria terapeuta tinha indicado uma vez para uma situação assim. Ela agradeceu com um emoji de coração. Pequeno, mas era um passo. Naquela noite, pela primeira vez desde que ela tinha chegado, ela perguntou se podia me ajudar a preparar o jantar. Pode, eu disse. Você sabe fazer arroz? Sei. A medida é essa aqui. Mostrei o copo que eu uso. E o fogo fico no médio, não no alto. Ela fez o arroz. Ficou bom. Janamos os 4. Minha filha contou uma história do colégio que não tinha começo nem fim e que todo mundo fingiu entender. Minha cunhada riu de verdade pela primeira vez em dias. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, ela ficou do meu lado secando. A gente ficou em silêncio por um tempo, um silêncio que não pesava. Você é diferente do que eu pensava, ela disse. Diferente como? Quando meu irmão começou a namorar com você, eu achei que você era fria. Eu continuei lavando a louça. E agora? Agora acho que você é honesta, que é diferente. Eu enxaguei uma panela, coloquei no escorredor. Demorei para aprender isso. Achei por muito tempo que ser honesta era o mesmo que ser difícil. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu deixo as pessoas fazerem muita coisa comigo. Oi, Zai. Como você aprendeu a não deixar? Eu pensei na resposta por um segundo. Aprendi que quando a gente deixa, não é bondade, é ansiedade. A gente deixa porque tem medo do que acontece se não deixar. E quando você percebe isso, fica mais fácil escolher de outro lugar. Ela ficou olhando para o prato que estava secando, com aquela expressão de quem está guardando alguma coisa para pensar mais tarde. Você devia ter sido terapeuta, ela disse. Tenho uma boa, eu disse, e as duas rimos. No sábado de manhã, minha cunhada saiu para encontrar o marido. Eu não perguntei onde iam nem o que iam conversar. Só disse que o jantar seria às 7, se ela quisesse estar de volta. Ela voltou às 5, com aquele ar de quem saiu de uma conversa que tirou mais do que colocou, mas que era necessária de qualquer forma. Subiu direto para o quarto de hóspedes. Eu deixei. Minha filha perguntou na hora do jantar por que a tia estava triste. Ela está resolvendo algumas coisas difíceis, eu disse. Quando adulto resolve coisa difícil, fica assim? Às vezes. Você fica assim? Eu olhei para ela. 8 anos. Olhos que perguntam de verdade. Às vezes fico, mas sempre passa.
Ela assentiu, voltou para o prato. Meu marido me olhou por cima da mesa com uma expressão que eu não soube ler na hora, mas que guardei para decifrar mais tarde. Na terça da terceira semana, minha cunhada foi à primeira consulta com a psicóloga. Ela me avisou antes de sair, com uma formalidade estranha, como se estivesse pedindo permissão para cuidar de si mesma. Não precisa me avisar, eu disse. Eu estava regando as plantas da varanda quando ouvi a campainha. Era uma terça-feira à tarde, quase 6 horas, e meu marido tinha me mandado mensagem mais cedo dizendo que chegaria tarde por causa de uma reunião. Eu não estava esperando ninguém. Abri a porta e minha cunhada estava parada no corredor com 2 malas grandes, uma mochila nas costas e aquela expressão de quem chorou no carro mas secou o rosto antes de subir. Ela tem 36 anos. Cabelo cacheado que ela sempre prende quando está nervosa, e é o tipo de pessoa que preenche qualquer ambiente que entra, não por mal, mas porque ela simplesmente não sabe ocupar pouco espaço. Posso ficar alguns dias? Ela disse. Eu olhei para as 2 malas. Entre, eu disse. Ela entrou, colocou as malas no canto da sala, foi direto para o sofá e ficou olhando para o chão. Eu fechei a porta, fui até a cozinha, coloquei água para ferver. Quando você não sabe o que dizer, o movimento das mãos ajuda. Aprendi isso cedo. Ela me contou que o marido dela tinha pedido para conversar no domingo, que a conversa tinha durado 4 horas, que no final dessa conversa ele tinha dito que precisava de espaço, que ele ficaria no apartamento deles e que ela poderia ficar com a família enquanto decidiam o que fazer. A família, ela repetiu com uma risada sem graça, como se eu tivesse escolhido onde ir. Eu servi o chá, sentei na cadeira em frente a ela, esperei. Só por alguns dias, ela disse de novo, até eu conseguir pensar direito. Eu tenho 40 anos, tenho uma filha de 8, um apartamento que a gente comprou quando ela ainda engatinhava, um trabalho que exige de mim mais do que eu mostro para a maioria das pessoas, e uma rotina que eu construí tijolo por tijolo durante anos porque aprendi que rotina não é prisão, é estrutura. E sem estrutura eu me perco. Eu também tenho um casamento de 14 anos com o irmão dela. Alguns dias é uma expressão bonita. Quase sempre quer dizer outra coisa. Claro que pode ficar, eu disse. E era verdade. Ela era minha cunhada. Estava em pedaços. E naquele momento a resposta honesta era essa. Só que no mesmo segundo eu pensei, preciso ligar para o meu marido antes que ela ligue para ele. Ele atendeu no segundo toque. Contei o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse que era claro que ela podia ficar, que era a irmã dele, que ele ia chegar mais cedo. Quanto tempo você acha? Eu perguntei. Fernanda, ela acabou de chegar. Eu sei. Estou perguntando o que você acha. Silêncio de novo. Umas 2 semanas? Até ela se organizar? 2 semanas. Eu olhei pela janela da cozinha para o jardim lá embaixo. A mangueira estava parada, sem vento. Contei mentalmente. 14 dias. Café da manhã com outra pessoa na mesa. Minha filha com a rotina quebrada por uma adulta em crise emocional dentro de casa. Meu quarto de escritório que eu uso nas sextas-feiras para trabalhar em casa, que é o único quarto disponível além do da minha filha. Tudo bem, eu disse. Você tem certeza? Tenho, eu disse. Tinha. Mas tinha de um jeito que precisava de mais alguns minutos para se assentar. Quando desliguei, minha cunhada estava na sala com o celular na mão, o polegar passando pela tela sem realmente ver nada. Eu fui até o quarto de hóspedes, tirei as caixas que eu guardo ali, abri espaço no armário, dobrei uma toalha limpa, coloquei em cima da cama. Não fiz isso por ela. Fiz porque eu preciso de movimento quando estou processando alguma coisa. Cada caixa que eu carregava para o corredor era um segundo a mais para organizar o que eu sentia. O que eu sentia não era raiva. Era aquela sensação específica de quando a sua vida está prestes a ficar um tamanho menor por um tempo, e você sabe disso, e você aceitou, mas o seu corpo ainda está tentando entender onde vai guardar o que sobra. Meu marido chegou às 8. Abraçou a irmã. Ficaram sentados na sala conversando baixo enquanto eu colocava minha filha para dormir. Ouvia. Eu estava regando as plantas da varanda quando ouvi a campainha.
Era uma terça-feira à tarde, quase 6 horas, e meu marido tinha me mandado mensagem mais cedo dizendo que chegaria tarde por causa de uma reunião. Eu não estava esperando ninguém. Abri a porta e minha cunhada estava parada no corredor com 2 malas grandes, uma mochila nas costas e aquela expressão de quem chorou no carro mas secou o rosto antes de subir. Ela tem 36 anos, cabelo cacheado que ela sempre prende quando está nervosa, e é o tipo de pessoa que preenche qualquer ambiente que entra, não por mal, mas porque ela simplesmente não sabe ocupar pouco espaço. Posso ficar alguns dias? Ela disse. Eu olhei para as 2 malas. Entre, eu disse. Ela entrou, colocou as malas no canto da sala, foi direto para o sofá e ficou olhando para o chão. Eu fechei a porta, fui até a cozinha, coloquei água para ferver. Quando você não sabe o que dizer, o movimento das mãos ajuda. Aprendi isso cedo. Ela me contou que o marido dela tinha pedido para conversar no domingo, que a conversa tinha durado 4 horas, que no final dessa conversa ele tinha dito que precisava de espaço, que ele ficaria no apartamento deles e que ela poderia ficar com a família enquanto decidiam o que fazer. A família, ela repetiu com uma risada sem graça, como se eu tivesse escolhido onde ir. Eu servi o chá, sentei na cadeira em frente a ela, esperei. Só por alguns dias, ela disse de novo, até eu conseguir pensar direito. Eu tenho 40 anos, tenho uma filha de 8. Um apartamento que a gente comprou quando ela ainda engatinhava, um trabalho que exige de mim mais do que eu mostro para a maioria das pessoas, e uma rotina que eu construí tijolo por tijolo durante anos porque aprendi que rotina não é prisão, é estrutura. E sem estrutura eu me perco. Eu também tenho um casamento de 14 anos com o irmão dela. Alguns dias é uma expressão bonita, quase sempre quer dizer outra coisa. Claro que pode ficar, eu disse. E era verdade. Ela era minha cunhada. Estava em pedaços. E naquele momento a resposta honesta era essa. Só que no mesmo segundo eu pensei, preciso ligar para o meu marido antes que ela ligue para ele. Ele atendeu no segundo toque. Contei o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse que era claro que ela podia ficar, que era a irmã dele, que ele ia chegar mais cedo. Quanto tempo você acha? Eu perguntei. Fernanda, ela acabou de chegar. Eu sei. Estou perguntando o que você acha. Silêncio de novo. Umas 2 semanas? Até ela se organizar? 2 semanas. Eu olhei pela janela da cozinha para o jardim lá embaixo. A mangueira estava parada, sem vento. Contei mentalmente. 14 dias. Café da manhã com outra pessoa na mesa. Minha filha com a rotina quebrada por uma adulta em crise emocional dentro de casa. Meu quarto de escritório que eu uso nas sextas-feiras para trabalhar em casa, que é o único quarto disponível além do da minha filha. Tudo bem, eu disse. Você tem certeza? Tenho, eu disse. Tinha. Mas tinha de um jeito que precisava de mais alguns minutos para se assentar. Quando desliguei, minha cunhada estava na sala com o celular na mão, o polegar passando pela tela sem realmente ver nada. Eu fui até o quarto de hóspedes, tirei as caixas que eu guardo ali, abri espaço no armário, dobrei uma toalha limpa, coloquei em cima da cama. Não fiz isso por ela. Fiz porque eu preciso de movimento quando estou processando alguma coisa. Cada caixa que eu carregava para o corredor era um segundo a mais para organizar o que eu sentia. O que eu sentia não era raiva. Era aquela sensação específica de quando a sua vida está prestes a ficar um tamanho menor por um tempo, e você sabe disso, e você aceitou, mas o seu corpo ainda está tentando entender onde vai guardar o que sobra. Meu marido chegou às 8, abraçou a irmã, ficaram sentados na sala conversando baixo enquanto eu colocava minha filha para dormir. Ouvi a voz dela através da parede, não as palavras, só o tom. É um som específico, o de alguém que está contando a mesma história pela 3ª vez tentando encontrar a versão que faça sentido. Depois que minha filha dormiu, fui para a cozinha, lavei a louça do jantar, arrumei a bancada. Meu marido apareceu na porta. Ela está melhor, ele disse. Fico feliz. Obrigado por ter deixado ela entrar. Eu virei, olhei para ele. Ela é sua irmã. Claro que eu deixei ela entrar. Fiz uma pausa. Mas preciso que a gente converse sobre como isso vai funcionar. Ele cruzou os braços, não de defesa, de atenção. Pode falar.
Não agora. Ela está na sala e eu